Deus, não há coisa melhor que descansar, Senhor, nos teus braços. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas nós confiamos em Ti, Jesus. A nossa fé, a nossa confiança está em Ti, Jesus. Acreditamos, Senhor. Acreditamos, Deus, no Teu agir. Acreditamos que o Senhor ainda continua curando. Que o Senhor ainda continua salvando. Que o Senhor ainda continua intervindo, vindo com provisão, Senhor. E a nossa responsabilidade e a nossa recomendação, aquilo que nós recebemos, é descansar em Deus. Descansar naquele que tudo o pode. Muito obrigado, Senhor Deus. Deus, eu deixo a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, não permita, ó Deus, que a minha carne, Senhor, intervenha, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja nessa noite. Deus, eu deixo a minha vida para que Teu Espírito Santo coloque palavras, Senhor. E esse mesmo Espírito, Senhor, abra a mente e o coração de cada um de nós para receber e pôr em prática a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Pode se assentar. Pastor Paulo, muito obrigado mais uma vez, né? Estamos aqui. Posso tirar o microfone? Já tirei. Ai, me desculpa, tá? Eu vou baixar esse negócio aqui porque vai que, entendeu? O Espírito. Tá bom? Pronto. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom é estar na casa do Senhor. Eu vou falar um negócio aqui. Por que eu disse que é bom estar na casa do Senhor? Porque tomara que eu não entre em problemas aqui, né? Mas eu não torço para nenhuma equipe, né? Muito obrigado, varão. Eu não sou fã de nenhuma equipe aí, mas eu estava assistindo por uns minutos aí, né? Estava tranquilo, já tinha lido um pouquinho aqui o que Deus, né, queria e vai falar conosco nessa noite. E eu liguei a TV e estava jogando por aí um timinho. Eu já ofendi. Não, vou falar meu. Estava jogando aí um time. Mas meu ponto com esse negócio aqui é que, meu amigo, o estádio estava, e o povo lá estava gritando a todo pulmão. Não sei se tem essa frase aqui, né? Estava gritando, principalmente quando o outro time fez gol. Não, mentira, quando esse time fez gol, né? Estava gritando, euforia ao máximo. E aí, eu escutando o louvor aqui, eu falei, essa euforia é melhor. Essa é a melhor euforia. Escutando que eu posso crer, eu posso descansar, eu posso acreditar. E nele, só nele. Todo mundo gritando aqui, é muito bom. É ou não é, pastor? É muito bom. Adorar o nome do Senhor Jesus com tudo no seu ser. Tudo. É muito bom. É muito bom. Ontem nós estivemos lá em Belfort Roxo. A gente teve o culto, né? O culto do castelo. Foi lá na igreja O Bom Pastor, com o pastor Selmo, né? Célcio, isso. Que é bom que ele não está aqui, né? Pensa aí, o erro. Então, a gente esteve lá com o pastor Celso. Isso. E Deus abençoou, a gente teve uma tarde maravilhosa, né? Praticando, né?
ferramentas que nos ajudam a atrair atenção lá fora, né, nos parques, nas escolas, onde Deus abrir a porta, né, nós vamos para falar do amor de Deus. E nós estivemos aprendendo algumas ferramentas, mas depois tivemos um culto maravilhoso, né, um culto maravilhoso. Os que conseguiram ir aqui da equipe de Nova Iguaçu, eu acredito que eu estou falando verdade. Se eu estou falando verdade, que o culto foi maravilhoso, grita amém. Pronto, foi bom. E o melhor é que hoje continua essa oportunidade e já está sendo uma boa oportunidade e já estamos festejando, né, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e adorando Ele, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Mas eu estou falando um pouquinho do castelo, porque na quinta-feira, quem esteve aqui na quinta-feira? Levanta a mão. Pronto. Vou deixar ali porque já o I falou muito, né? Pronto. Na quinta-feira nós estivemos aqui e na quinta-feira, né, nós apresentamos, ou aliás, o Castelo do Rei, o projeto Castelo do Rei teve a oportunidade de nós, né, fazer o culto da quinta-feira. E nesse culto da quinta-feira nós não nos chegamos a apresentar, mas participaram aquele grupo de Campinas, aquela escola, né, ministerial, né, que nós temos em Campinas. Eles participaram nessa quinta-feira. E hoje eles estão espalhados nas 3 congregações, Ouro Verde, Prata e Comendador Soares. Por quê? Porque nós queremos apoiar, porque nós queremos fazer mais para Deus. Nós queremos servir ao reino de Deus da forma que se nos permitir. Queremos servir. O pastor sabe disso, mas enfim, continuo caminhando. Eles estão espalhados por aí porque nós queremos continuar apoiando o ministério Restaurando Vidas e os outros que já têm, né, o projeto Castelo do Rei. Mas se você, pai, jovem, adolescente, ainda não faz parte desse projeto e você acha que o projeto só tem coreografia e tudo mais, venha para a capacitação do dia 26 de março, para você entender que esses negócios aí é só uma ferramenta para nós chamarmos a atenção e pregar a palavra do Senhor. Então, eu quero deixar esse convite aqui para todos vocês. Falamos já com o pastor, né? Já está, a data já está autorizada, né? Já estamos prontos para trabalhar o dia 26, sábado 26 de março. Para aquele que quer conhecer, para aquele que quer se capacitar, você pode vir. Vai ser aqui na sede, Rafa? Pronto. Pode vir aqui na sede. Que horas? 9 horas da manhã, o dia 26 de março. Tá bom? Continuamos. O dia 21, 22 e 23 de abril, nós vamos ter outra capacitação, mas para algo que já está funcionando nas 3 congregações. É para o discipulado infantil do Clube Castelo. Por que nós precisamos e estamos fazendo esse convite aqui? E abrindo para todos aqueles que gostam de trabalhar com crianças e aqueles que não gostam de trabalhar com crianças. Você vai gostar. Se você não gosta, você vai gostar. É muito bom trabalhar com crianças. É muito bom. Não tem melhor coisa que trabalhar com crianças. E as irmãs do departamento infantil gritam. Tá vendo? Até o amém foi fraco porque só tem 3 ou 4. Então precisamos, não é verdade, pastor? Precisamos servos, precisamos colaboradores para o departamento infantil. E o departamento infantil, né, pode também se capacitar, porque se o dia sábado o departamento infantil quiser, né, mas o dia sábado é o dia que eu descanso, né, porque domingo estou com... Tudo bem, então
Graças a Deus já trabalha. Mas aqueles que ainda não estão envolvidos com o discipulado infantil, eu quero desafiar a sua vida. Eu quero desafiar a sua vida, lembrando para você, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Provérbios 22, 6. O que fala? Ensina ao velhinho. Não, mentira, não. Não fala assim, não fala assim. Ensina a criança. Irmão, a criança é a terra fértil. A criança é a terra fértil. E você sabe disso porque a mídia está atacando eles, os videogames estão atacando eles, as outras religiões estão aproveitando deles, o diabo está destruindo eles. Por quê? Porque as crianças são as vulneráveis e a terra fértil. Eu quero desafiar você a investir em uma criança. Na quinta-feira nós escutamos o testemunho de uma das meninas que faz parte do projeto do Clube Castelo lá em Comendador Soares. Irmão, precisamos da sua ajuda. Precisamos, irmão. O inimigo está destruindo nossas crianças. O inimigo está destruindo nossas crianças. Precisamos de pessoas dispostas a servir. 21, 22 e 23 de abril, Gabriela tem toda a informação aí, vai e conversa com ela. Você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu não sou cantor, mas eu conheço as músicas. E eu não vou parar aí, tá bom? Tá certo? Amém? Todo mundo ficou meio sério, mas tudo bem, abra sua Bíblia, vamos ler aqui. Agora você vai se alegrar. Eu quero compartilhar com os irmãos, nessa noite, um pensamento. E o pensamento é o que faz, escuta bem, o que faz a oração. O que faz a oração constante. Eu quero trazer para os irmãos esse pensamento, o que faz a oração constante. E aí o irmão coloca um signo de interrogação e eu vou conversar com os irmãos e trazer resposta para os irmãos. Mas antes de nós chegarmos à passagem onde nós vamos estudar, eu quero lembrar para os irmãos o que Lucas capítulo 11, versículo 1 fala. Lucas capítulo 11, versículo 1 é um versículo que eu acho muito interessante. Um versículo que eu acho muito interessante, por quê? Porque Jesus já tinha ensinado, segundo Mateus capítulo 6, versículo 9, se não me engano aqui, Jesus já tinha ensinado no Sermão da Montanha, ele já tinha ensinado ao respeito da oração. Certo? Se o irmão não lembra disso aí, pega uma caneta ou o telefone, sempre e quando não for nas redes sociais, abra ele e escreva aí, né? Quando Jesus ensinou a oração, o Pai Nosso, ele ensinou em Mateus capítulo 6. Mas, aqui vem o que chama a atenção para mim, é Lucas capítulo 11, versículo 1. Quando o discípulo, você está ali na Bíblia, né? Eu não vou ler o versículo, tá? Mas você está aí. Quando o discípulo, um dos que estava com ele, foi mais uma vez para pedir para Jesus, por favor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E com certeza, meus queridos, agora vou entrar aqui, né? Eu gosto, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar, me colocar no lugar. Com certeza, todos nós já passamos por um ensino, e eu serei sincero com vocês, eu estou com 40 e tantos anos, né? E eu não lembro o que foi ensinado lá quando eu cursei a 6ª série. Eu não lembro. Mas se eu chegar nesse ensino, deixa eu ver se eu consigo passar o pensamento aqui. Quando eu chegar e enfrentar, né, uma situação onde aquele ensino de 6ª série,
né, de 8 por 5, quanto 8 por 5? É a mais fácil, né, 40, dá uma difícil, 7 por 9, não, os que sabem matemática aqui vai saber rapidinho, mas meu ponto é, que quando você chega nesse momento onde você precisa se lembrar de aquilo que foi ensinado, você precisa ser humilde e voltar novamente, porque isso que aconteceu. O contexto do versículo, ou o que fala o versículo, é que Jesus esteve orando, Jesus esteve falando com Deus, nesse versículo, e quando o discípulo viu a intensidade, eu vou colocar aqui o meu pensamento, quando o discípulo viu a intensidade, quando o discípulo viu a profundidade da conversa que Jesus teve com o Pai, o discípulo falou, espera um pouquinho, é desse jeito que eu preciso orar? É dessa forma que eu preciso orar? Ô Jesus, então me desculpa que aquela instrução do Sermão da Montanha, passou por aqui, por favor, me ensina a orar, me ensina a orar. Eu quero trazer nessa noite para os irmãos, o irmão sabe orar, o irmão sabe muito bem orar, sabe ou não sabe? Sabe. Mas eu quero falar de coisinhas aqui bem interessantes, que muitas vezes nós, quando escutamos a palavra oração, rapidinho a nossa mente cai naquilo que é cultural. Quando nós falamos de oração, rapidinho nós pensamos em que a oração precisa ser com o olho fechado. Orei, pronto. A oração, caímos na cultura, na costume, a oração precisa ser com minhas mãos para o céu. Oh Deus, a minha oração precisa ser com palavras, eu vou usar, o Ricardo já usou esse exemplo por aqui também, o soberano, entendeu? E não sei o que mais, né? Quando eu penso em oração, eu preciso, escuta aqui, e essa é boa, eu gosto muito. Eu preciso até, vocês já escutaram, né? Eu tenho um sotaque, falo feio, o tono de voz é irritante e tudo mais. Então, mas quando eu vou orar, eu preciso, meu Deus, Senhor que está no céu. Eu preciso mudar a minha voz, porque a minha voz, Jesus não aceita, é irritante. Então eu tenho que colocar um tono de voz diferente. Esse é o ensino, ou esse é, não é ensino, esse é o que vem na nossa mente quando nós falamos de oração. Mas eu gostaria que você pensasse mais comigo com respeito à oração, segundo Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 5, versículo muito conhecido, versículo bem curto, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, ele diz assim, orar, fala, isso, orar sem cessar. Então, meus queridos, vocês que dirigem para seu trabalho, porque quando eu falo de oração, eu preciso ter minhas mãos para o céu, o olho fechado, mudar de voz e tudo mais, pronto. Quando eu estou no carro, eu não posso orar não, vai que eu esteja, né, em oração lá, meu Deus, meu Jesus, agora que estou indo para o trabalho, Senhor, eu sei que eu estou falando coisinhas aqui bem simples, mas você vai entender o que eu quero, aonde que eu quero chegar. Você vai entender. A oração é mais que um esquema. A oração é mais que uma cultura. A oração é mais que uma tradição. A oração é uma conversa com Deus. A oração é uma fala com Deus. Tu não chega para seu amigo, e aí, meu amigo, tudo bem? Mãos para o céu, né? Ô, meu amigo, que bom te ver. Não estou vendo Deus. Está me entendendo? Jesus, ele fala assim, eu não vou chamar vocês de servos, eu vou chamar você de amigos. Muitas vezes, irmão, esquecemos
muitas vezes nós esquecemos o grande sacrifício e o significado, e aqui vocês me ajudam, meus queridos teólogos, o significado do sacrifício de Jesus morrer na cruz e rasgar o véu, e nós poder entrar ao trono da graça, no momento que nós precisarmos, no momento que nós quisermos. Não tem problema se é 1h da manhã ou 1h da tarde, você pode falar com Deus o tempo todo. Essa é a oração da que eu quero falar nessa noite. A oração. Deixa eu falar uns pensamentos aqui rapidinho. E eu já chego enquanto você está ali, né? Eu já chego a Atos capítulo 12. Eu vou falar esses pensamentos aqui rapidinho para vocês, tá? Os pensamentos dizem assim, a oração é a chave que abre toda porta. Eu até falei carioca, porta. Não, porta. A oração é a que abre, é a chave que abre a porta. Você já escutou essa frase? Não? Não escutou? Não escutou? Do pregador que fica dando chave para todo mundo? Tá, então tá bom. Que outra frase? Assim, se nós começarmos o dia em oração, é bem provável que nós finalizaremos o dia em bênção. Se nós começarmos nosso dia em oração, nós finalizaremos nosso dia em bênção. Sim, essa é uma frase que estava pensando com respeito à oração. E essa frase vai dessa forma: se você ou eu orar só quando eu estou em problemas, eu estou em problemas. Simples. Se nós orarmos só quando estamos em problemas, você e eu estamos em problemas. Mas tem umas frases aí para não ficar, né, nas minhas palavras, não, mentira. Um teólogo chamado John Owen. O John Owen, ele disse assim, se não permanecemos na oração, vamos permanecer na tentação. Aí o reformador, né, o reformador Martin, né, o Martin, ele fala que a oração que nós fazemos não é para mudar o plano de Deus, mas sim para aceitar a sua soberana vontade. É para isso a oração. E eu finalizo com outro pensamento aqui de um pregador tremendo, o Spurgeon. Ele fala assim: nada é muito grande ou muito pequeno para levar a Deus em oração. Nada é muito grande ou muito pequeno para nós levarmos a Deus em oração. Eu chego então agora para falar com os irmãos sobre o resultado da oração intercessora. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5, diz dessa forma: Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente. Mas a igreja, fala a minha tradução, orava intensamente a Deus por Pedro. Hoje nós escutamos o relatório de um país. Hoje nós escutamos uma música, escutamos um louvor sobre a oração. Hoje nós escutamos um versículo, Mateus 18:18. Nós, no louvor, o irmão falou aqui sobre a necessidade. Aí, para onde que eu quero chegar, é que a oração intercessora, faz a diferença.
faz a diferença. Deixa então entrar rapidinho aqui, porque eu vou falar de duas coisinhas do resultado da oração intercessora. Mas antes, eu quero te dar o panorama do versículo que nós lemos. Herodes, ele estava perseguindo a igreja. Herodes estava perseguindo a igreja. Graças a Deus, a perseguição da igreja só foi naquele tempo de Herodes. Agora estamos tranquilos. Não, nós já escutamos daquele país. Nós sabemos do Brasil. Nós sabemos dos países vizinhos. O cristão, até agora, continua sendo perseguido. O outro dia nós estávamos indo com as minhas filhas, a Natália e a Celeste. E nós íamos conversando, trocamos ideia. Aí a Celeste sai com esse comentário. Ele diz: pai, por que é que o povo, o mundo, fica bravo só com os crentes? Por que é que o mundo não gosta do crente? Que tem isso aí? Eu não estou entendendo. Porque tem muita outra religião, tem outros que são muito mais radicais. Mas, se você falar que você é crente, você é o raro. Falar música, né? Você é aquele esquisito. Se você falar que você é crente, todo mundo quer se afastar de você. Se você falar que você acredita em Deus, todo mundo fala: pô, cara, o que acontece com você? Tem tanta coisa para acreditar e você está acreditando nisso? Já percebeu? Aliás, não percebeu? Já sofreu? Já passou por essa? Pois bem, naquele tempo, né, pastor, Herodes estava matando os crentes, os cristãos. Santiago, ou Tiago, né? Tiago, ele já tinha sido morto. Próximo na fila, nosso amado Pedrinho. Pedrinho está lá. Mas quando a igreja ficou sabendo, e escuta, querido, a importância de você interceder, a importância de você e eu orar, colocarmos no lugar do nosso irmão. A igreja ficou sabendo que Pedro foi aprisionado, que Pedro foi levado para a cadeia. A igreja começou a fazer oração intensa, a oração sem cessar. A igreja começou a orar e interceder, porque o veredito, e é bem interessante, porque o veredito para Pedro era morrer no dia da Páscoa, é ou não é? Veja aí no versículo. Mas é muito interessante, porque Deus conhece os tempos, Deus sabe dos tempos. Pastor, missionário, eu tenho tempos orando e eu não vejo que nada acontece. Eu tenho tempos intercedendo pela mesma coisa e nada acontece. Escuta bem, o tempo de Deus para a resposta, o tempo de Deus para a cura, o tempo de Deus para abrir porta, está chegando, só espera, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito. E vou te explicar aqui rapidinho, tá? Pedro está na cadeia, a igreja começa a orar, e aí o nosso amigo não sei de quem, né? Mas o rei Herodes, ele toma a decisão e diz: amanhã, depois da Páscoa, é que eu vou pegar o Pedrinho, é que eu vou cortar a cabeça do Pedrinho. Mas é bem interessante, por quê? Porque todo mundo aqui, os irmãos já entenderam para onde que eu vou, porque disse que ele ia esperar que passasse a Páscoa. E se nós lembrarmos um pouquinho aqui, o que nós estamos falando agora de manhã, né? A lei do antigo tempo, quando o povo, antes de sair de Egito, os irmãos sabem que foi no dia da Páscoa, que eles saíram do Egito. Isso é o que acontece com nosso amigo Pedro. Mas Herodes está pensando: vamos deixar passar a Páscoa, né? Vamos deixar isso tranquilo, e amanhã nós cortamos a cabeça do Pedro. Mas a igreja estava orando, e o plano de Deus estava começando a engrenar.
Quando você ora, coisas acontecem. Pronto. É isso aí, pastora. Quando você ora, coisas acontecem. Coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Duas coisinhas. Versículo 6. Versículo 6. Pedro está na cadeia, a igreja orando, Herodes toma a decisão de deixar passar a Páscoa, e olha o que acontece nessa mesma noite. Nessa mesma noite, versículo 6, Pedro estava no meio dos soldados. Pedro estava lá no fundo. Pedro estava lá muito preocupado, porque sabia que o próximo dia, ao amanhecer, ele ia ser morto. Então Pedro estava assim, como fala, estralando os dedos, Pedro estava, nossa, amanhã é meu dia, eu vou morrer. Estava assim não, veja aí a Bíblia. E é a primeira coisa que eu quero deixar para cada um de vocês, que quando você e eu oramos, que quando nós temos uma igreja que está intercedendo, que quando nós temos alguém familiar levantando as nossas mãos, irmão, escuta aí, você e eu podemos descansar em paz. Quando você coloca a sua petição, quando você coloca as suas necessidades, quando você coloca as doenças nas mãos de Deus, a nossa parte é ficar em paz, tranquilos. Mas como assim? Onde que fala isso aí na Bíblia? Pronto, veja comigo aí, está aí, capítulo 12, versículo 6, diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Se isso aí não fala para você que o garoto Pedro estava tranquilo, então não sei o que mais vai falar para você. Porque se eu estou dormindo, quer dizer que eu estou em paz. Ninguém dorme preocupado. Você já tentou? Quando eu era... ia falar, essa aqui é a minha, tá? Quando eu era pequeno... Então foi ontem, pronto. Quando eu era criancinha, há 7, 8 anos, 7, 8 anos, lá em El Salvador, a minha igreja, sempre eles promoviam, organizavam uma excursão, levar os jovens, levar o grupo de crianças, para um lugar legal. Para nós, eu morava 2 horas e meia, da praia. E normalmente, esse dia de passeio era praia. Quando eles falavam, gente, tal dia, nós vamos nessa excursão, nesse passeio para a praia. Pergunta se esse garotinho dormia. Dormia não. Eu ficava acordado. Virava na cama, para um lado, para outro, esperando que acontecesse esse evento, entendeu? E eu estava muito feliz. Agora, coloca do outro lado. Pedro sabe que amanhã não é mais Pedro. Pedro, amanhã você morre. Mas Pedro ainda assim, com essa notícia, ele estava dormindo. Por que te abates, ó alma minha? Por quê? Ainda que eu caminhar ou passar pelo vale. Irmão, temos tantas promessas de Deus. Temos tantas promessas de Deus, que Ele, irmão, Ele vai intervir, que Ele vai vir, para nos ajudar. E ainda assim, irmão, nós temos também essa chave, para abrir a porta chamada oração. Mas ainda assim, irmão, o boleto não foi pago, a conta não foi paga. E pequenas coisinhas assim, irmão, tiram a paz de nós. Tiram a paz. Por quê? Porque o irmão, por acaso, não está orando?
E eu não quero tirar também o lado humano. Eu não quero tirar, porque a gente se preocupa. Mas, aonde que eu quero trazer a cada um dos irmãos, com esse versículo e a referência de Pedro, é dizer que aquele a quem nós servimos, ele tem paz que ultrapassa qualquer e tudo entendimento. Fica tranquilo, descanse no Senhor, descanse em Deus. A igreja está sendo perseguida, tem um garoto, tem uma garota, tem um brother, tem um irmão lá, um varão lá, uma varoa lá, perseguindo você no trabalho. Fica tranquilo, Deus vai intervir, fica tranquilo. Esse chefe quer me jogar, esse chefe quer mandar eu embora. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, descanse no Senhor. Pastor, eu já não consigo ir na igreja porque meu marido... Irmão, fica tranquila. Irmão, qualquer problema, qualquer coisa, irmão, que vier agora aqui para você, missionário, tu não sabe o que eu estou enfrentando. É verdade, eu não sei, mas ele sabe. Ele sabe ou não sabe? Sabe. É só pedir. É só orar, é só falar com Ele. Amém ou não amém? Segunda coisinha, quando há pessoas intercedendo, quando há uma igreja, quando há amigos levantando as tuas mãos, escuta, você não só enfrentará as situações, os problemas e você ficará em paz, mas também você verá a mão de Deus agir a seu favor. Veja comigo o versículo 10. Versículo 10. A história vai bem assim. Pedro está deitado, Pedro está dormindo, tranquilo, em paz. E aqui, o que eu falei para os irmãos, Herodes, decidiu, vamos fazer depois da Páscoa. Mas o que aconteceu com Pedro? A mesma coisa que aconteceu naquele tempo, no dia da Páscoa. O anjo aparece para Pedro e fala: Pedrinho, vamos lá, Pedrinho, vai embora. Não falaria assim o brasileiro? E eu não sou brasileiro, mas o anjo era. Vai embora, Pedrinho. Se arruma aí, bota o chinelo, vamos embora. É o que aconteceu. Sim ou não? Coloca as sandálias, coloca a capa, Pedro, vamos. Essa é a hora, temos que ir. E Pedro começou e obedeceu, e eu não tinha pensado bem isso aqui, mas agora pensei. Escuta, nós queremos ver coisas acontecer, mas antes de ver coisas acontecer, precisamos ser obedientes. Tá bom? Essa aí não estava aqui no ponto, então pega aí, é de graça, tá bom? Para vocês. Tem que obedecer, temos que obedecer. Pedro acordou, botou o chinelo, botou a capa e começou a seguir o anjo. Mas aqui vem a coisa sobrenatural. Que a Bíblia fala bem claro, versículo 10, que eles chegaram até a porta. E essa porta, e até tem, o escritor aí, eu fico... Porque o escritor, ele faz menção que a porta era pesada, era grande essa porta. Então, se é grande o teu problema, não tem problema. Se é grande a tua situação, não tem problema, porque se Jesus está na frente, vê o versículo, se Jesus está na frente, abrindo o caminho, eu não sei as músicas, eu até queria cantar. Mas se Jesus está na frente, não tem problema o tamanho de porta, não tem problema o que está te atrapalhando, não tem problema porque você já orou, não tem problema porque há uma igreja orando por você, não tem problema porque você está se dedicando para Deus, não tem problema porque Ele vai à frente. E o que acontece no versículo 10? Nós queremos ver coisas sobrenaturais? Pois bem, vamos orar. Nós queremos ver novamente milagres acontecer? Vamos orar.
nós queremos ver coisas sobrenaturais, vamos orar e fala para mim se essa coisa não foi sobrenatural. O anjo aparece para Pedro e fala: Pedro, me segue, e começou a caminhar. Eu pensei nessa aqui, sabe uma coisa? Os engenheiros, vocês já entraram no shopping Iguatemi aqui? No shopping Nova Iguaçu aqui, né? Aliás, em qualquer loja que você entrar, quando você entra, não é verdade que tem um sensor por aí e ela sozinha abre a porta? O cara achou que ele era o massa. Eu inventei esse negócio. Foi não. O anjo que resgatou a Pedro, o anjo que ia na frente do Pedro foi que inventou esse negócio. É ou não é? Foi o anjo, porque o anjo nem tocou a porta, muito menos Pedro. O anjo se aproximou à porta e... Se abriu ou não se abriu? Se abriu ou não se abriu? Pronto. Então vamos escrever para esse garoto, né? Você está devendo uma boa grana para esse anjo. Manda para a igreja Restaurando Vida. Oh, glória. Está entendendo, meu querido? Quando você e eu temos essa intimidade, quando você e eu buscamos a Deus, quando você e eu oramos a Deus, quando você e eu, e chega esse momento que eu preciso falar, como a Bíblia diz, né? Falar com Deus, orar é falar com Deus, mas há momentos quando a Bíblia recomenda que se você quer ouvir de Deus, entra no teu quarto, entra no segredo, fecha a porta e ora, porque milagros acontecem através da oração. Através da oração você experimenta paz. Através da oração você vê coisas sobrenaturais. Eu quero convidar você a estar de pé um pouquinho aqui comigo. Convidar você. Escuta, falei de duas coisinhas aqui. Benefícios, eu até poderia colocar benefícios que traz a oração, o falar com Deus. Eu não preciso saber, eu disse aqui na minha fala, eu não preciso saber a tua necessidade. Deus conhece a tua necessidade. Essa necessidade talvez não está e não pode acontecer por força humana. Vai acontecer por uma intervenção divina, uma coisa sobrenatural. Tá? Provavelmente um problema que está tirando a paz de você. Deixa com Deus. Provavelmente uma situação que você precisa que o anjo vá na frente. Provavelmente. Eu queria que você hoje, aqui todos nós, praticássemos o que eu falei, o que Deus colocou no meu coração essa noite. E eu queria fazer isso aqui com vocês. Se há um problema que está tirando a paz, se há um problema, uma necessidade, você coloque o nome ali, preenche essa lacuna. Isso aí está tirando a tua paz. Você levanta a sua mão esquerda. Se há uma coisa que está tirando a paz, levante sua mão esquerda. Se há uma coisa, escuta, e você não está falando para mim, entenda bem, é Deus aqui, né? A tua mão esquerda. Se há uma necessidade na tua vida de ver o sobrenatural de Deus, levanta a tua mão direita. Eu não quero te desapontar, mas eu não consigo fazer nada o que você está pedindo, essa paz, muito menos fazer o sobrenatural, mas é o Deus que nós servimos. Ele pode. Eu quero te convidar a você abrir a sua boca, e ter a humildade do discípulo. Como o discípulo foi e falou: Jesus, por favor, eu me esqueci, me ensina a orar. Agora você, com essa humildade, vem para Deus e fala: Deus, é esse problema que está tirando a minha paz.
É esse problema, Senhor, que está tirando a minha paz. Deus, intervenha, Senhor. Entra com providência, Senhor Jesus. Fale com Deus. Fale com Deus ali onde você está. E se a tua necessidade, e se teu pedir nessa noite é ver a mão sobrenatural de Deus agir, fala: Deus, o Senhor que me fez, o Senhor que fez tudo. Deus, eu quero ver a tua mão, eu quero ver a tua mão de poder. Senhor, eu quero ver, Senhor Jesus, as coisas acontecer, Senhor, mas só pode ser a tua mão, porque isso aí é sobrenatural. Isso aí, Senhor Jesus, o médico já falou, não tem remédio. As autoridades já falaram, Senhor, não tem solução. As autoridades falaram: Deus, isso não posso conseguir. Mas agora Deus vem e fala: é mentira, eu posso, eu sou o médico dos médicos. Mas agora Ele vem e te fala: aquilo que eu te prometi, aquilo que eu falei com você, eu cumpro. Deus, no nome de Jesus eu oro. Senhor, nós colocamos, o Deus, em prática, Senhor. Nós colocamos em ação, Senhor, o que nós escutamos. Meu Deus, se aconteceu com Pedro, Senhor, se aconteceu com Pedro, Senhor Jesus, nós nos colocamos agora, Senhor, no lugar de Pedro, Senhor. Precisamos de ver, Senhor Jesus, a tua mão agir. Precisamos, Senhor, que alguém venha, Senhor Jesus, e toque, Senhor, as nossas costas e fale: tranquilo, sígueme, sígueme. Eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução, eu tenho a resposta para a tua vida. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque nós temos essa liberdade. Porque nós temos essa liberdade, Senhor, de poder ir, de poder chegar, Senhor Jesus, ao trono da graça e encontrar, Senhor Jesus, ali paz e milagres. Paz e milagres. Paz e milagres. Senhor, escuta teu povo, Senhor. Escuta o teu povo, Senhor. Escuta o clamor do teu povo, Senhor. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.